Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e tem que respeitar o Goldengo. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu preciso confessar aí uma falha de caráter, porque foi a primeira vez que eu completei uma Dex em jogo, que foi agora em Scarlet, eu sei. Salve, salve, eu sou o Wesley, e só hoje eu vi perceber que nenhum dos Pokémon Mega Printado tinha habilidade. Todos nós, né? Pois é, aparentemente discussão. Foi uma surpresa geral isso aí. Sabe qual foi o pior? Quando eu vi falarem isso, eu fui seco. Não, o Mega Alakazam com certeza tem habilidade. E aí? Vai lá, amigo. Procura a habilidade do Mega Alakazam pra mim, só pra testar o negócio. Eu passei pela mesma coisa. Cara, mas eu tinha absoluta certeza que tinha. Nossa, memória tava aí também. Pois é. Por aí. Eu gastei memória demais pra guardar o nome de mais 200 Pokémon e aí não consegui lembrar disso aí. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu pedido ali no carrinho, você ainda tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ter 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. E aí, tá curtindo o podcast? Olha, não esquece que a gente tem o financiamento coletivo do Dragon News. Se você quiser e puder, acessa lá apoia.se/dragonews_pod e conheça as tiers de financiamento. Qualquer dúvida, o link tá aqui na descrição do episódio e você pode chamar a gente pelo e-mail. A primeira notícia que a gente tem é que os Megas começaram a aparecer, né? Foi revelado, né, um artwork para a próxima série de Gym Tournaments lá no Japão, que são aqueles torneios que geram aquelas promos, né, que a gente geralmente vê aqui, que a gente não sabe quando vem, se vem, tipo o Psylocke Rivotril lá. E essa série de torneios vai se chamar Mega Summer League e confirma a presença de alguns Pokémon Mega, dentre eles o Mega Absol X e o Mega Camerupt X, nas coleções Mega Brave e Mega Sinfonia. Essa sequência de torneios, né, vai começar no dia 1º de agosto, o dia do lançamento da coleção lá no Japão, né, e tudo mais. Fora isso, foram revelados, né, uma foto de marketing revelou as cartas, né? O Mega Camerupt, o Mega Abomasnow, o Mega Absol e até mesmo uma Mega Mawile X. Então essas 4 cartas apareceram, contudo, elas estão pequenas demais para a gente conseguir traduzir e saber exatamente o que elas significam. Para a gente adiantar, o Mega Camerupt ele tem 2 ataques, um que aparentemente custa 1 energia de fogo e um que custa 1 de fogo e eu acho que 3 incolores. O Mega Abomasnow tem 2 ataques, uma com 2 de água e uma com 3 de água. O Mega Absol tem um ataque por 1 Dark, 1 incolor, e um ataque por 2 Darks e 1 incolor. E o Mega Mawile X, ele tem um ataque por 2 de metal e por 2 de metal e 1 incolor. Fosse para chutar, eu diria que ele tem 270 de HP e que ele bate algo como 240 pelo borrão que tá ali no texto, mas eu não vou cravar porque é meio difícil de enxergar. Fora isso, no binder, né, um portfólio que a Ultra Pro lançou,
a gente tem o desenho do Mega Lucario na frente, mas o verso dele tem o Mega Kangaskhan. Então tudo isso serve como dica de que provavelmente ainda teremos a revelação de um Mega Kangaskhan por aí, né? O que vocês acham? Expectativas? Boas expectativas. Ressaltar também que no Absol ali parece ser 280 de HP e tem a impressão de que o segundo ataque é de 200 de dano, mas não dá pra confirmar, até clicando não parece ser direito. E o do Abo mais novo parece ser tipo 330 de HP e 300 de dano ali embaixo, mas não dá pra cravar nada disso porque é muito ruim de enxergar, é só especulação. Mega Kangaskhan eu acho que é um chute muito, muito certeiro por duas, né? Você falou que tem uma imagem de promocional da temporada lá dos Jin, e na imagem promocional tem o Mega Kangaskhan. Tem o Mega Latios, que já foi anunciado, tem o Mega Lucario e a Gardevoir, que também já foram anunciados, Mega Camerupt, que a gente viu ali no spoiler, e o Mega Absol, que também a gente viu no spoiler. Então tudo indica que em algum momento a gente vai receber informação desse Mega Kangaskhan, e eu acho legal, tá? Eu acho essa Mega muito maneira, o design dela eu acho muito maneiro, e eu gostaria de ver um Mega Kangaskhan com um bom efeito, né? Que seja legal pra poder jogar. O Mega Kangaskhan é a arte do booster, né? Que a gente até vê ali no fichário da Ultra Pro com a arte padrãozinha ali, né? Então eu já tô até com medo do que vão fazer com ele, sendo que a gente tem os Búfalo no formato para ele estar cadando. Ah, é verdade. Cara, isso aí vai ficar uma confusão, né? Você tem um Pokémon mega evoluído, mas que é básico e por isso se beneficia de um buff para Pokémon básico. Mas ele é mega, só que ele é básico. Ele é uma mega evolução, mas é básico. Na moral, fazia tempo que... Qual que foi o design que a gente tinha falado que tinha sido preguiçoso um tempo atrás? A gente comentou... Acho que eram os próprios Megas antigos, né? Que foi... Uhum. Eu consigo achar esse design agora... Tudo bem, a gente não jogou com as cartas, mas o que a gente já teve revelado, o que já apareceu... sem brincadeira, eu começo a achar esse design ainda pior do que os Mega antigos. Entendeu? É que hoje em dia eles têm a desculpa das secretas, né, pra usar toda a criatividade ali das cartas aí. As básicas pode ficar mais de lado aí. Uhum. Antigamente não tinha, né? Tinha full art ali no máximo. Mas sei lá, hein? Assim, eu tô bem animado pra ver o que esses Mega fazem. E eu não lembro da gente ter um base set com tanta carta temática assim que dá mecânica nova, né? É porque essa mecânica a gente já conhece, né? E a gente tem muito Pokémon que já foi revelado com essa mecânica. A gente já tá familiarizado com essa mecânica. Então, essa mecânica do jeito que tá não tem. Tudo bem, mas Megas a gente já tá bem familiarizado com Megas. A gente já sabe. Mas a gente conhece os Megas, cara. A gente vai ter um novo jogo. A gente vai ter um novo jogo que vai trazer novos Megas. E a base nunca traz os novos, porque senão dá spoiler, porque o jogo não foi lançado. Mas a gente conhece os Megas. Eu sei que a mecânica é diferente. A forma de você jogar com os Megas hoje é diferente da antiga. Só que a gente conhece uma pega de coisa. Todos os B7 também. Nunca sai tanta. Porque só aqui a gente já tem 9 Mega revelados já. Fora os outros 2 quando sair em deck, que vai vir pra gente na coleção. É bastante coisa. Mais uma coleção aí cheia de hit, né? Eu confesso que eu queria que os Megas fossem tipo os Break. Putz, pra ninguém jogar? Porque a mecânica de Break já era meio estranha. Mas você podia pensar de um jeito melhor, né? Pra fazer ele jogar, mas tinha que ter alguma coisa diferente, cara. Um Mega Venusaur evoluindo desse jeito. Evoluindo do Ivysaur não tá me descendo. Me corrija se eu estiver errado, mas dos Breakers eu acho que só teve o Greninja e Zoroark, os Zernias. Teve o Zernia também que jogou. Não, tô falando que jogou. Porque teve o Greninja, teve o Zoroark. De jogo. E teve o Trevenant também. Trevenant, isso. Eu lembro dos 3. O Zernia chegou a jogar o Break? Jogou no Rainbow Road. Jogou. Verdade, tinha esquecido do Rainbow. Rainbow Road. Seguindo aqui adiante, foram reveladas 10 Pokémon X Boxes e Special Collections
a serem lançadas nesse futuro próximo, né, no Ocidente. Tá? Acho que é a primeira vez que a gente tem uma revelação tão grande de uma vez, né? Eu achei até meio estranho. Então vamos a elas, tá? Todas elas, e isso aqui eu achei até um pouco preguiçoso, tá? Aparentemente estão rodando, né? Estão lançando cartas com a mesma arte, o mesmo artwork das cartas da coleção normal. Então não são promos com arte diferente, como a gente tinha costume de ver, né? Mesmo que as últimas tenham sido só um reflect, né, para inverter de lado, é a mesma arte da coleção. O que vai diferenciar é que elas estão trazendo o logo da coleção, né, na lateral assim da arte, como a gente viu aí recentemente em algumas cartas. Mesmo isso, também tem uma exceção. Tem uma box aqui, vou começar até por ela, porque ela é a exceção da regra, que é a box do Blaziken X, que ela vem com uma jumbo do Blaziken, na carta do Blaziken, e ela não tem o logo da coleção, por algum motivo. Também por algum motivo que a gente não consegue explicar, ela vem com 6 boosters, né? 3 de rivais predestinados, e 3 de amigos de jornada, ao menos na imagem ilustrativa. Fora isso, a gente tem uma box do Reshiram X, que traz um Reshiram Baby e o Reshiram X, além da Jumbo. Essa box vem com 4 boosters no mercado norte-americano. Tem a do Black Kyurem X, que vem com o Zekrom Baby e o Black Kyurem na forma X, além da Jumbo do Black Kyurem, também com 4 boosters. Temos a do Melmetal X, que traz junto o Meltan Baby e 4 boosters. Temos a do Arcaludon, que vai trazer o Duraludon Baby, e tristemente é o Duraludon ruim, não é o que usa não é usado competitivamente, né? Além disso, vem com 4 boosters. O Blaziken, que eu já disse que tem 6. A gente tem a Latias X também com 6. Vem também a Jumbo da Latias. Temos o Lugia X com 6 boosters. E aí temos 2 Special Collection diferenciadas, que é uma, novamente, do Greninja X, do Kingdra X. Inexplicável isso aqui. E do Snorlax X com a Blissey X. Também julgo inexplicável. Essas Special Collection vêm com 8 boosters, tá? Por fim, teve também a Incineroar X e Torterra X Special Collection, mas não saiu imagem dela para estar aqui pra gente saber como é que é, né? Essas box, elas foram anunciadas, na verdade, não foi, eu falei até errado, né? Não foi para o mercado norte-americano, foram anunciados para o mercado europeu, tá? Então ainda não existe a confirmação se ela vai ser distribuída também nos Estados Unidos, e muito menos se ela vai vir para o mercado nacional, tá? Por enquanto, para o mercado norte-americano, está confirmada aquela Premium Collection do Venusaur X com Blastoise X, e aquela que tem o Blaziken X e o Volcanion X, ainda sem previsão de datas ou sequer de lançamento aqui para o mercado nacional. Então é isso, senhores. Muitos lançamentos, e ouso dizer que talvez um pior que o outro aqui. Acho que talvez só a Latias seja realmente procurada, e eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam. Eu acho que é realmente isso. A única que faz algum sentido aí é essa caixa da Latias, porque o resto é tudo filler de coleção, é tudo tranqueira. E aí tem no mesmo anúncio aqui, tem 2 boxes do Blaziken diferente. Realmente sim, só a Latias que pode fazer algum sentido. Acho legal ter o logo da coleção, mas ao mesmo tempo parece que eles não estão querendo mais colocar artes alternativas das coisas. A gente já viu desde as promos de pré-release, né, que vieram com a mesma arte, só o stamp da coleção. E aqui novamente, né, talvez porque esses Pokémon mais básicos aqui boa parte deles eram daqueles decks temáticos japoneses, né? Mas alguns não são, então não é um padrão. Sei lá, acho que só estão tapando algum buraco aí com essa enxurrada de produto ruim.
Com certeza. A Latias realmente é a mais interessante pra gente, pro competitivo, porque realmente é a mais legal ali, a mais útil pro jogo. O restante pode ter um apelo competitivo, colecionável de ser o Recheirão, lendário, um Zekrom, tem um Blaziken, que é um Pokémon que tem muita gente que gosta, Lugia, Greninja, mas assim, totalmente descartável, na minha opinião. O mais legal pra mim seria ter a logo da coleção estampada na carta, mas eles poderiam fazer alguma outra coisa pra poder ter isso, porque é só pra você ter uma carta com uma logo diferente, pra você comprar uma box dessa, que se por um acaso vier pra gente, vai estar numa faixa aí de R$130 por aí aproximadamente. Pra ter uma carta dessa de logo, você vai esperar alguém abrir e comprar avulso, principalmente quem é do competitivo. Então, e muita gente já tem Latias, essas paradas, acho que pegaria um só pra ter uma carta diferente pra guardar. Então, acho que, sei lá, eu acho que muito difícil. Sinceramente, eu não gostaria que viesse pra gente, não. É muita coisa pra... É muita caixa pra você colocar na loja e por um apelo muito pequeno. Provavelmente você vai ter que comprar tudo casado, né? Igual eles fizeram no... Assim, se fizer igual foi com aquela box que vinha 3 Charizard, 1 Iron, alguma coisa lá, aquele Shine que veio. Tipo, vinha 6 na caixa, você pegava, acho que era 4 Charizard, 1 de cada do outro, tá ótimo, agora não vai ser. Era isso mesmo. Acho que eu tenho uma teoria. Eles estão vendo que os scalpers estão muito em cima de qualquer produto e eles estão lançando essas lixeiras pra ver se os caras realmente não manjam nada e vão escalpelar isso aí só porque sim. Eu ia falar que até essas boxes aqui embaixo eu achei legal, mas também não achei legal, não. A única coisa maneira foi no design da caixa que tem a numeração da Pokédex. Foi a única coisa que eu achei legal. Eu achei legal a questão da numeração. Até os piores produtos hoje em dia estão em falta no mercado, assim, você vai atrás e é difícil de achar, né? Então... pior que é verdade. Realmente o hobby tá difícil de acompanhar, assim, né? Por conta principalmente de scalper, né? Com certeza. Olha, o meu chute aí é mais ou menos nesse sentido que você falou, mas não que eles estejam colocando para ver se os caras calpelam um produto que é em tese ruim ou pouco apelativo, né? Porque assim, ainda são alguns Pokémon que são favoritos das pessoas aí. Você pode ver que é só Pokémon que tem uma base de fãs assim interessante, né? Tipo o Greninja, Lugia... O Metal e Arcaludon aqui. Pois é. Mas assim, no geral, são uns bichos que a galera é interessada. Meu chute é o seguinte, não deve ter arte diferente exatamente na ideia de se eu colocar uma arte diferente que você só consegue pegar aqui, os scalpers vão fechar isso aqui e vai impossibilitar que a pessoa chegar. Então tem no máximo o logozinho da coleção ali, que não tem tanto apelo assim pro cara, que, né? E diminui talvez a ideia do scalper pegar esse produto, tipo, não tem a arte diferente, que geralmente é uma coisa que chama atenção, né? Seria meu chute. Mas sei lá. É no mínimo esquisito. A nossa última na verdade a nossa penúltima notícia de hoje é uma família do Cinderace, que vai fazer parte da coleção Mega Brave a ser lançada lá no Japão dia 1º de agosto, né? E portanto deve fazer parte da nossa Mega Evolution em 26 de setembro. Vamos à família do Cinderace, muito interessante. Esse eu vou fazer questão de passar nos babies, porque só vai fazer sentido quando chegar no estágio 2. Ela começa com o Scorbunny, um Pokémon do tipo Fogo, com 70 de HP, básico, por uma energia incolor, Wild Kick, 30 de dano, joga uma moeda se você tirar coroa. Este ataque faz nada, faz tipo água, custo para recuar 1. Aí temos o Raboot, Pokémon de Fogo, com 100 de HP, estágio 1, e por uma energia incolor, Jumping Kick, este ataque causa 40 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. Fraco ao tipo água, custo para recuar 1. E aí temos o Cinderace, um Pokémon de fogo com 160 de HP, estágio 2, e ele tem a habilidade Explosiveness. Se este Pokémon está na sua mão quando você está setando para jogar, você pode colocá-lo virado para baixo como o seu Pokémon ativo. Por uma energia incolor, Flare Turbo,
50 de dano. Procure no seu baralho por até 3 cartas de energia básica e ligue-as aos seus Pokémon no banco como desejar. Então, embaralhe o seu deck. Ele é fraco tipo água e tem custo para recuar 0. E eu acho que se fosse para apostar, essa carta vem promo de pré, hein? Pô, seria ótimo, hein? Mas também seria assalto, hein? Pois é. Pô, promo de pré, isso aí seria muito assalto. Que eu tenho menos cards, né? A chance dele abrir na mão inicial ali. Uhum. Mas ainda assim, jamais será Talonflame. Ah, mas, pô, 50 de dano, que já é um dano legal, que passa por um monte de carta aí de início de jogo, como Budil, vários outros, e você ainda ligar 3 energias, o Talonflame, se eu não me engano, você pegava carta no deck, não era? Acho que era 2 cartas. Ficava 2 cartas, aí depois veio o Luxray, ficava 2 itens. E agora esse que energiza, né? Pô, eu acho muito forte energizar, cara. Isso aí facilmente, você, tipo assim, não facilmente, mas assim, a primeira ideia que eu tive, assim, vamos dizer, ideia burra, foi pensar nele no Mirage atual. Ao invés de você usar a aranhazinha, você usa ele. Você vai bater 50 de dano e vai puxar 3 energia pro campo. Ele tem 160 de HP. A primeira ideia burra, digamos assim, entendeu? É que a aranha você busca, né? Não é, a aranha é buscável, você... mas aí você vai ter que colocar mais cópia no deck, obviamente, pra poder ter mais chance de startar com ele. Acho que a aranha ali, um prêmio grátis por 1 energia a mais faz bastante diferença ainda. Mas é assim, realmente energizar não é de se jogar fora. 0 de recuo. O negócio é... A gente sabe que esse efeito já viu o jogo, mas foi em um baralho só, e porque era um deck bem diferente ali pra época, né? Que ia mais cópia do estágio 1 do que do básico no deck. Então tinha menos básico no deck, então era mais, teoricamente, mais fácil de você startar com Talonflame, né? Então, as configurações ali favorecendo. Nesse formato de hoje, não sei onde que ele poderia entrar. Sim. Talvez algum baralho que for surgir, né? Com mais spoilers. O que mais ele pode encaixar é no Mamute, né? O Mamoswine aí, que já... É verdade. Já pode abusar de estágio 2... Mas ele só pode entrar como ativo, né? Somente como ativo. Então. Mas aí... só vai colocar um em campo pra bater, energizar. De qualquer forma, eu acho uma carta bem legal. Eu acho forte essa carta. Pela energização e pela forma que ela entra em jogo. Eu achei interessante. É uma carta daquilo que a gente sempre fala. Tipo, cara, por que não comprar ela quando lançar, sabe? Eu acho que eu guardaria algumas cópias dela para eventual uso futuro. É interessante o suficiente para isso, sabe? A nossa última notícia de hoje, na verdade, ela é dividida em 2 pontos. Os playmatches de League Cup desse trimestre, esse primeiro trimestre da temporada 2026, já estão começando a chegar nas lojas. Então, fique de olho, o playmatch está bem bonito, a arte é do Roo do Eta, eu achei bem legal particularmente. Então ele já está chegando por aí. Vocês chegaram a ver as imagens? Já, eu recebi, né? Eu já recebi o playmatch, então eu posso falar porque as imagens já vazaram nos grupos. Eu não postei nenhuma imagem, ele tá bem guardadinho, o pessoal só vai ver quando acontecer o Cup. E eu achei lindo. Já pode acontecer campeão, então. Mas o meu ainda não. O meu é só final do mês, né? Então a galera já sabe qual é a arte, mas ninguém ainda viu a loja. Tá guardadinho. E eu gostei da arte, achei muito bonito. E mandar um abraço pro Augusto, que ele deu graças a Deus que não era a da Cíntia, porque se fosse da Cíntia ele ia ficar desesperado pra arrumar. Seria de regional, Seria de regional, né? Absurdo. Mas assim, eu gostei, cara. Achei muito legal o tecido dessa arte e ficou muito bonito, sabe? O vermelho ali nas bordas e tal, ficou muito bonito. Eu até gostei, mas aí eu fui olhar para aquele playmatch de League Cup do Roo antigo lá, e aí... Nem sei qual feio. Vou pesquisar isso aqui. Deixa eu te mandar, que eu tô com ele aberto aqui agora. É um playmatch bem bonito mesmo. Você vê a diferença assim, da arte, de tudo, assim. Agora, esse rolê mais minimalista, esses detalhes nos cantos ali, o Champion escrito com
com essa estampa roxa ainda não me pegou muito, não. É um word art, né? Parece. Esse playmat antigo era do quê? Da época do Roo Salazo e Kiawi? Não lembro desse playmat. Sim, era do Roo eu acho que sim. Né? Eu não me atentei em uma coisa até agora. E eu posso estar muito enganado. Não tem a badge do League Cup, né? Não, é só Champion agora. É só Champion, né? Pô, antigamente tinha, isso era legal, cara. Eles gastam menos coisa porque eles podem fazer um de Champion pra regional também, direto. Ah, sim. Até esse aqui do Heart Gold Soul Silver é maneiro também. Mas aí é aquela coisa que a gente até tava com esperança, né, de voltar a ter coisa pra League Cup, League Challenge, além do que já tinha. E só no playmatzinho, sem nem um indicativo de que é de League Cup, né? Uhum. Mas ainda assim, realmente é um playmat bonito dentro dos padrões atuais, né? Sim, com certeza. Saudades da configuração de algumas coisinhas antigas aí no competitivo, tá? Não vou negar, não. Com certeza. Uma das coisas que eu mais sinto falta dessa parada antiga é aquela carta promo que você ganhava no... Pô, cara, eu sinto falta demais. Ontem... Era no Cup, né? Era o campeão de Cup. Challenge tinha. O Challenge tinha pro top 4, né? Cup era pra todo mundo que participava. Ontem eu tava jogando a Liga Semanal e vai a Pokégear no meu baralho, né? Uhum. E eu uso aquela Pokégear que é de Cup, a Pokégear cor-de-rosa, né? Pô, linda. E aí, então, mó bonita. E quando teve, não valia nada, né? Hoje em dia, você vai olhar o preço dela, tá até meio proibitivo. E eu lembro que eu tava embaralhando assim e tal, e eu bati sem querer uma pessoa que tava do meu lado, a carta caiu da minha mão e foi pro chão. O cara foi arrastar a cadeira pra ir pra trás. Eu falei, não arrasta que você vai passar em cima da carta. Aí ele parou, eu fui lá e consegui pegar a carta, tudo. E aí ele viu que era a Pokégear. E o cara do lado, cara, essa Pokégear aí é muito cara, não faz isso não. E ela é muito animal. E tipo, cara, todo mundo que vê fala da carta porque é legal, é bonito, é interessante. Infelizmente a gente não tem mais, né? Eu tive essa carta, mas passei a preço de qualquer coisa antigamente e me arrependo porque eu usaria essa arte, porque a arte é muito linda. Pokégear eu sempre fico numa luta, porque eu tenho 4 da de Cup e tenho 4 da de Heart Gold Soul Silver, né? Eu acho as duas muito lindas. Aí eu sempre fico numa luta interna pra saber qual usar. Eu só tinha uma da de Heart Gold Soul Silver, eu só tinha uma, então eu passei pra um amigo que gosta de carta de arte antiga, então tá bem guardado. Eu me desfiz de todas as outras Pokégear pra não passar essa tentação. Tá certo. A outra notícia que a gente tem é que a gente falou até no episódio anterior do Dragon News acerca das alterações que a Pokémon anunciou para a nova temporada. Dentre elas, uma que a gente passou bastante tempo falando era em relação à mudança da regra no final do round, que sairia daquela coisa de terminar o turno atual e jogar mais 3 turnos para terminar o turno atual e jogar mais um turno dentro do limite de 10 minutos. E a gente até chegou a comentar aqui que aquilo estava um pouco estranho, estava um pouco sem a gente entender muito bem como que iria funcionar, como que não iria funcionar e etc. E depois de muitas discussões, a Pokémon anunciou oficialmente que a alteração não vai entrar em vigor até o dia 1º de setembro. Então, nos Premier Events que forem ser jogados agora em julho e no mês de agosto, segue valendo a regra antiga. Não sei dizer para você se isso veio por conta de eventual backlash, por conta da mudança, se veio porque o Mundial é em agosto, se veio porque eles não conseguiram atualizar o Tournament Rules Handbook a tempo. Não dá para saber, né? O que a gente sabe é, até 1º de setembro não vai ser essa regra nova, vai ser a regra antiga, né? Queria ouvir de vocês aí, até antes de vocês falarem, digo que eu não acho que a culpa é do Mundial, porque o Mundial sempre foi tido como um torneio separado da temporada anterior, apesar de ser jogado cronologicamente na temporada nova. Quem era sênior continua sendo sênior, quem era júnior continua sendo júnior. Você não muda de categoria para o Mundial, mesmo que na nova temporada você tenha mudado. Então, eles poderiam muito bem dizer que para o Mundial seria mais 3 turnos e não mais um, e o resto seria mais um.
com tranquilidade, né? Que já tá todo mundo acostumado com mudanças dessa ordem separadamente para o Mundial. Então, não consigo imaginar que tenha sido só isso. Alguma coisa deve ter levado a essa alteração. Quando você falou aí a possibilidade de não terem terminado o handbook a tempo, eu pensei, seria muito amadorismo, né? Aí eu lembrei de qual empresa que a gente tá falando. Né? Eu pensei a mesma coisa. Seria muito amadorismo, até porque esse tipo de decisão eles não devem pensar em cima da hora, pelo menos eu imagino, né? Porque não deveriam, né, pelo menos. Eu queria ter essa certeza, tá? Porque se eles estão usando como argumento que a quantidade de partidas que terminam em empate nos 3 turnos é muito maior do que qualquer outro tipo de resultado, eles têm uma certa, ou deveriam ter uma certa amostragem disso, de dados para eles poderem realmente cravar essa situação. Dito isso, eles já deveriam ter essa decisão há algum tempo, então os termos do rulebook já deveriam estar bem certos para que eles pudessem lançar no início da temporada. Mas como foi dito antes, né, pô? Exatamente. Mas como e começa a temporada, já começa a ter torneios, os juízes já devem estar atentos às novas regras, né? E não tem como, porque não tem regra. Então, mas como brilhantemente o senhor Wesley falou, estamos lidando com a empresa que é, né? Então, fazer o quê? Só né? Tem outra questão também, em setembro que vai começar o VGC, então acho que eles estão mexendo com muita coisa de regra, estão deixando pra deixar, pelo menos a impressão que eu tenho, colocar tudo, não tem nada a ver VGC com TCG, ok, mas estão deixando tudo pro mesmo período, sabe? Já tá importante, possivelmente, se tem alguém que joga VG que ouça a gente, que foi liberado no Mundial, e a partir dele o uso do Switch 2 para torneios de VGC, né? Que até então não podia usar. Então, eu não lembro se falaram alguma coisa sobre o Unite. O Unite também. O Unite também? Tá. Confirmaram o uso do Switch 2 pro Unite também. E aí a gente tem esse mês, dia 22, tem um Pokémon Presents, né? Que tá muita gente já especulando que o Pokémon Champions vai sair. Então. E aí pode ser que o Pokémon Champions já saia e comece realmente uma temporada nova de fato, dia 1º de setembro ali. E aí já englobe tudo, né? E no Pokémon GO você pode usar o Moto G5. Foi mal, gente. Então vamos falar de torneio, né, gente? São 2 torneios que aconteceram recentemente, os 2 da Ásia. O primeiro deles é o Singapore Master Ball League. Esse torneio rolou agora dia 28 de junho, teve 524 jogadores e foi no mesmo formato que a gente se encontra aqui no Ocidente atualmente, tá? De Escarlate e Violeta 1 até rivais predestinados. E o top 8 ficou assim, todo mundo de Singapura, tá? Perdoem a pronúncia porque tá meio difícil aqui. 8º lugar, Shermund Ong, de Dragazard. Em 7º, Hana Ko-Shu-en, de Raging Bolt Ogerpon. Em 6º, Hiroyuki Nakano, de Dragapult Dusknoir. Em 5º, Lo Wei Hao, de Dragapult Dusknoir. Em 4º, Jackson Tan, de Raging Bolt Ogerpon. Em 3º, Kaiser Sin, de Raging Bolt Ogerpon. Em 2º, como não poderia deixar de ser, Tan Qian Chong, de Gardevoir. E em 1º, Anselm Sin, de Raging Bolt Ogerpon. Fora isso, a gente teve alguns Grimsnon no torneio. Aqui fechando o top 32, né? A gente teve um Golden Dragapult e, para minha surpresa, talvez um Great Tusk. E eu queria ouvir de vocês aqui o que vocês acharam. Obviamente, esse tipo de torneio é muito difícil a gente acompanhar, mas me surpreendeu o Raging Bolt levando a Gardevoir na final. Tem uns Ascendo Hop aqui embaixo também, isso me surpreendeu também. Tem um tempinho que eu não vejo. Eu vi a final aqui. Esse eu não vi. De manhãzinha já, a final. E aí, quando eu vi o top 8, vi lá 7 dragões contra uma Gardevoir. Né? Falei, Gardevoir vai levar mais um. E aí, na final ali, o Bolt foi 1-0 seco. No 2-0, o oponente concedeu no jogo 2. Mas o que aconteceu no jogo 2? Tava zicado? O Bolt pegou 2 prêmios e ia snipar a outra routes dele que tinha. O cara só fala, não, vamos lanchar antes logo.
O cara só aceitou. Só aceitou a derrota. Cara, você viu que se a gente fala aqui que o Brent Thompson é o inimigo do jet lag, né? Uhum. E ele é o inimigo do soninho, né? Quem? Meu Deus. O Eli, né? Sono? Torneio de madrugada, o cara assiste tudo. Realmente a insônia tá triste aqui. Nem fala. Você falou como não poderia ser diferente Tan Qianchong de Gardevoir. Tan Qianchong tem histórico de jogar de Gardevoir? Não. Era o fato de ter uma Gardevoir do top 8. Como não poderia ser diferente? Tan Qianchong tá jogando de Gardevoir pra caramba? Eu não entendi essa, não. Não, é só o fato de ter mais uma Gardevoir ali. Mas isso aí, de novo Gardevoir... no top 8. Uma coisa que eu tô gostando é ver esses Charizard dando as caras de novo, hein? É bom, cara. É bom. É um deck que eu gosto. O Charizard, desde quando lançou, sempre foi um deck que eu gostei. Então, e esse é uma parada legal. Aqui, do 22º lugar... Não, o Charizard puro do 22º. Com um Pidgeot tem um Pichu. Esse Pichu é pra Budil, né? Então dá um drawzinho. Nocauteia o Budil. Qual Charizard que tem o Pichu? 22º. Sim. Maneirinho. Esses 30 eventualmente faz uma diferença ali. Uhum. Eu te falar, hein? Perdeu por causa do Pichu, certeza. Não duvido, não. E carimbo, né? E carimbo de Ace Spec. Carimbo Miguel. Pô, esse Dragazard aqui eu achei legal, hein, cara. Porque tô focado em Dragazard, né? Tô querendo jogar isso aí, mas acho legal a ideia. E o que vocês acham do Grinsnarl? O que vocês estão achando aí do desempenho dele? Vou ser sincero pra você, eu não joguei nenhuma vez. Mas o resto do meta ele sofre, né? Eu ainda tô na dúvida desse baralho aqui. Até fui treinar com um amigo meu. Ele pediu pra jogar com esse baralho aqui contra Gardevoir. Isso. Pra poder ver como é que seria. Eu, eu fui simplesmente amassado. Foi 2-0, foi no baile. Ridículo. Entendeu? Eu não sei se eu peguei... Assim, não imagino que o problema tenha sido a lista e eu simplesmente não conseguia fazer nada. Nada. Foi aquela lista da Piper no top 8 do Nike, sabe? Eu não acho que ele seja um alto win. Você enfrentou o Gardevoir, ganhou. Não acho que seja também. Principalmente se o cara for bom de Gardevoir, ele consegue driblar com uma certa facilidade até ali. Munkidori, né? Fica aquele ping-pong de Munkidori ali. Uhum. E aí você sniper, o que tiver de sniper, Gardevoir não é o atual melhor deck que mata todo. Principalmente se ele transferir dano com Munkidori e você devolver esse dano pra um Pokémon que vai ser nocauteado e não deixar dano na mesa do cara pra ele te devolver. Exato. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. É o mais importante contra esse deck, né? Tentar não deixar dano na mesa ali. Não, contra a Gardevoir também. Tentar buscar as Frostless ali. Numa Mirror, uma das primeiras vezes que eu voltei a jogar de Gardevoir agora, com a lista do campeão do Nike, o Isaiah Bradner. Eu peguei a lista dele pra testar, ver como é que tá o deck. Tem muito tempo que eu jogo de Gardevoir. E a minha primeira partida foi uma Mirror. E foi, acho que a primeira ideia que eu tive na minha cabeça não vou devolver dano na mesa pro cara não me devolver dano. Vou colocar dano ou pra causar nocaute, ou pra nocautear um Pokémon já e ele não ter o que transferir. E aí funciona legal, sabe? É uma excelente estratégia. De contra esse deck funciona mais ainda. Principalmente Gardevoir, que você pode colocar 3 Munkidori no campo e mandar 90 de dano numa Frostless de graça e dar nocaute num Grinsnarl, quase. Eu tinha sobre isso aí, até falei na abertura lá, tem que respeitar o Goldeno. Eu fui jogar um torneio que a gente fez amistoso aqui na cidade no final de semana. E eu enfrentei 2 vezes Todos Cruel com o Ogerpon e uma vez uma Gardevoir. Em ambas, os jogadores montaram 3 Munkidores em campo, entendeu? Uhum. Aí contra a Gardevoir é mais difícil você não permitir isso, porque a Gardevoir coloca os contadores que ela precisa mover, né? Então, assim, irrelevante. Agora, contra o Ogerpon, não foi Todos Cruel, desculpa, era Spatra com o Ogerpon. Uhum. Eu simplesmente falava assim, beleza, fera, só vou bater pra matar. Fiz inspirado no Mackey, lá na final da semifinal do Like,
A jogada que eu mais fiz da partida foi passo. E isso realmente funciona, quebra o adversário, tá? Com certeza. O oponente não espera. O oponente não espera, porque geralmente o cara vai achar, pô, ele vai bater pra afofar, matar no próximo turno. Eu olhava, não vou bater, porque eu não vou deixar dano na mesa pra ajudar a mover dano pra cá. Então, joga aí. E aí, quando eu conseguia juntar recursos suficientes pra garantir um nocaute, aí eu batia e não deixava dano na mesa, entendeu? Então, nesses baralhos agora com o Munkidori, eu acho que é uma coisa importante de se pensar, sabe? O Munkidori é realmente a base do formato, né? Tá contando aí os dias pra sair um hard counter do Munkidori ali, que não deixa colocar contador de dano por habilidade no banco ou algo assim. E tá complicado. Todo deck tem energia e tem Munkidori ali. Até deck que não iria tá usando. É realmente provavelmente a carta mais forte que a gente tem no momento aí, de modo geral, né? Realmente é muito forte. Pô, essa lista de Gardevoir, agora que eu fui dar uma olhada, tem Drifloon, gosto da ideia. Eu gosto do Drifloon. O irmão dele também não. Pô, senti muita falta do Drifloon quando jogando com a lista do Isaiah, que ele não usa o Drifloon. Ele usa 2 do Cadabrado, não é? Não, ele usa um Cadabrado, só 4 Munkidori. Tá maluco. Não consigo não, cara. Não consigo. Tipo, acho problemático. Parece muito a lista do William Azevedo. Deve Essa aqui? ter uma ou outra diferença assim. Mas tá 90% a lista do William Azevedo. Tá legal, se eu não me engano, a dele tinha 3 Gardevoir, né? Acho que um Countercatcher só, algo assim também. Tô até abrindo ela aqui pra fazer são são 3 Kirlias e 2 Gardevoir. E não tem o Shaimin, né? Que não era válido, né? Sem boys. Não, tem bastante diferença. Eram 4 Arven e 3 Professora. Essa aqui usa 4 pesquisa. Um Poffin que... Ele usava 2 Catcher mesmo também. É que a última lista que eu tô até com ela embaralhando aqui é a Gardevoir do William Azevedo. Acho que foi a que eu mais gostei até agora. Mas é de qual torneio? Do que ele ganhou. Lá do Chile. O Regional Chile? Dá uma olhada. Mas interessante, a gente teve o que? 524 players, a gente só tem o top 32, né? Não tem Dragapult pra todo lado. Dragapult pra todo lado, né? E a gente tá vendo essa crescida do Dragapult do Esquinor, né? Então tá voltando aí, enquanto não sai o pato, né? Eu acho que é um bom momento pra esse Dragapult da Esquinor. Eu concordo. É um bom momento, tem muitas cartas ali que vai ajudar bastante você usar, né, o Dragapult da Esquinor. E talvez, assim, já que tá tendo bastante Dragapult com Charizard, talvez seja até um bom momento de voltar até a Uzi. De voltar a briar. Nesse Charizard, né? Que ficou 22º, tem. Mas é por... Que a gente tava falando. Então, é Charizard Pidgeot com 2/1 Dusknoir e tem uma Urza aqui perdida. Então, mas aí eu tô falando de talvez voltar a usar a Urza, tipo, num Dragapult pra fechar o jogo. Sim, entendeu? Sim. Num Dragapult com Charizard, sabe? Ou no Dragapult com Dusknoir. Porque o Dusknoir ele te possibilita muito entrar no range pra você usar a Urza, sabe? De você queimar o Dusknoir pro oponente ficar com 2 prêmios, você usar a Urza e no nocaute que você causar com o Dragapult, talvez pegar os prêmios que precisa pra ganhar um jogo. Então pode ser um bom momento pra tentar encaixar lá no deck. De deck bom, eu curti esse Great Tusk, hein? Você e essas ideias erradas aí, hein? Tem um Rotomzinho na lista, uma Flutterman. Cara, cozinhou pra montar a lista. Cara, tem uma Flutterman. Cara, esse Rotom é interessante, cara. Esse Rotom é muito interessante. Especialmente porque quando o cara percebe que tá contra um deck de Milá, ele vai tentar acumular os recursos na mão, né? E aí você vem e fala, amigo, os teus recursos não estão seguros na sua mão também. Mostra essa mão pra lá. Eu acho que, na minha opinião, só faltou o Hand Trimmer aqui, ó. Ia ficar chef's kiss.
Hand Trimmer? Pera aí que algumas cartas em inglês eu não lembro qual. Aquele que descarta a mão, aquele item que descarta a mão. Cortador de cabelo. Aparador. Como é que é? Aparador de mão, eu acho que é o nome. Acho que é isso mesmo. Tô ligado. Interessantinho. Eu acho que. Se bem que, né? O Rotom faz esse trampo, né? Sim. Então, talvez o ticket, né? Porque se só tem um Rotom e ele cai no prêmio, você tá lascado, né? O ticket eu vi que pode fazer uma falta mesmo aqui. Ainda mais que tem alguns one-off, né? Então, você tem a Erika, você tem alguns one-offs importantes, né? Mas a Erika é boa, cara. Principalmente porque tem a Gravity Stone, tem o Maractus pra travar o cara. Mas é exatamente por isso que é importante o ticket, porque se ela cair no prêmio, eu preciso que ela venha pro baralho. Tá, entendi. Se essa zona de neutralização cai nos prêmios ali, dependendo do que você tá enfrentando, é um auto-win, né? E aí, se ela cai nos prêmios, é verdade. Mas aí tira o que daqui? Não sei. O meu trampo é falar o que eu acho que tinha que adicionar. O trampo de descobrir o que vai tirar é do Wesley. Até porque ele que tá acostumado a jogar com esse tipo de deck, né? Pois é ele que lute. Bom, gente, o outro torneio que a gente teve, vou passar aqui adiante, foi o Japan Championships 2025. Esse torneio teve 2.394 jogadores e ele já foi jogado no formato que a gente vai ter com Black Bolt e White Flare, porque essas coleções já foram válidas, tá? Então vamos lá ao top 8. Todo mundo do Japão, tá? Não tivemos forasteiros no top 8. Hiroki Ishida em oitavo, de Charizard e Pidgeot. Kazuki Sugimoto em sétimo, de Dragapult e Charizard. Reiji Nishiguchi em sexto, de Gardevoir e Alicente. Ken Morishita em quinto, de Grimmsnarl Frostless. Ryota Higashiguchi em quarto, de Raging Bolt e Ogerpon. Mairo Kato, olha aí, Kato. Opa! Mairo Kato em terceiro colocado, de Joutiki Box. Naoya Honda em segundo, de Grimmsnarl Frostless. E Kabu Fukazi em primeiro, de Raging Bolt e Ogerpon. Fora isso, a gente teve ali pertinho no top 8, em décimo e 11º, 2 Goldengos. A gente teve mais alguns Gardevoir e Alicente, teve vários Gardevoir sozinho, teve Dragapult sozinho e teve mais Joutiki Box. A gente só tem novamente até o top 32 desse torneio e eu achei o meta, pelo que a gente tem aqui, né, bastante interessante, especialmente porque apesar da Gardevoir ter feito bastante posições aqui nesse top 32, eu talvez tivesse achado um pouco mais da Gardevoir de Alicente. Parece que não sei o quanto que a gente pode considerar impactante o fato do torneio ser daquele formato que você joga o Day 1 e o Day 2 com decks diferentes, né? Você pode trocar o deck. Tanto que o Tord mesmo jogou esse torneio, ele foi de Dragapult puro no dia 1. No dia 2 ele foi de Charizard com uma lista que ele copiou da internet. Tanto que ele sofreu com a falta de Mist Energy que não tinha na lista que ele copiou. Não, peraí, me perdi. O cara netdecou o deck e meteu o top? Pois é. Tá vendo como é que é, né? Pois é, se sou eu que faço um negócio desse, eu fecho 0 todos, né? É isso aí. Mas aí, tá bom. De novo, né, em oitavo lugar, o Charizard brotando ele de novo já. Alicente, eu não sei se ele vai ser melhor ali com Guard ou se um puro ali com Frostless, talvez. Ainda cabe os testes, né? Mas realmente ele faz um estraguinho na Gardevoir também. Eu tô procurando aqui, dentre as listas, o que tem de carta nova sendo utilizado de Black Bolt e White Flare. Pra ver o que eles estão atualizando, né? Algumas eu vi o Air Balloon, que é um reprint, sendo bastante utilizado. Nesse Joutiki Box que tem no top, tem uma carta que eu não vou saber o nome, mas a tradução aqui tá Brave Bengal, que é um item que... Esse nome mesmo. Se não tiver ligado a um Pokémon que tem a Holy Box, aumenta 30 de dano ao Pokémon X, que nesse caso aqui é para ser usado com a Galvantula Baby,
porque não tem outro Pokémon que não seja... que não seja... que não tenha caixa de regra na lista, então só pra ela mesmo. E tirando isso, não tô vendo nada de diferente. O Gelicente, é óbvio. Tem um Gelicente. Mas tirando essas aí... O Gelicente não joga. O Balão, tem bastante listas usando. O Air Balloon. E eu acho que é isso. Nós não tem muitas... No primeiro torneio, acho que era tipo 2 semanas depois que a coleção lançou. Acho que a galera ainda não... Não achou a lista, né? Foram no safe ali, eu acho. Tem isso também, né? Ninguém achou. Os Goldengo tá aí e já estão usando o Genesect já, né? Baita de uma carta, né? Pô, eu não abri pra ver o Genesect e 3 Air Balloon. 3 Air Balloon. Rapaz, como é que pode? Tá certo um negócio desse? tem Scizor, uma energia Dark só, socorro! Tem um que dura, né? O de baixo aí tem 2 energia Dark e 2 Air Balloon. Tá mais de gente. É porque eu acho que você tendo o Genesect como uma possível carta alvo de stall, né? Você precisa ter mais meios de tirar ele de campo, né? E tem 2 turos e 3 Air Balloon. Esse cara tá com medo do stall. Então, eu acho que dá pra dar uma diminuidinha. 2 turos me parece bom já, sabe? 2 turos, 2 balão, eu acho que é o sweet spot. 2 turos, 2 balão me parece o sweet spot, e eu acho que eu jogaria com 2 Dark pra conseguir ter a Dark ligada no Munkidori e ainda ter a Dark pra descartar no ataque, sabe? Esse Goldengo de baixo, que é o 11º lugar, ele é 1 turo, 1 switch e 2 balão. Então já é uma outra configuração. Já. E o ataque dele... E 2 Dark. Ataque, olha... 2 Dark. Mas o estádio que ele foi é a Rockets Watchtower, né? Tava com medo do Noctowl, o bicho aqui. Pois é. Com certeza. E ele tem Budil também. Budil. E tendo tanto bicho pesado em campo, né? Tem que ter um out pra estádio, né? Pra tirar a torre de interferência, né? Se você é tão dependente de balão. Então. Esses 2 Goldengo aqui tem pelo menos 2 cópias de estádio, né? Então, sobre isso, eles já estão vacinados. Já. Me dá uma incomodadinha, porque eu acho que a torre, ela permite tanto uma boa partida, por exemplo, contra Gardevoir, tá ligado? Que não ter a torre me incomoda um cadinho, sabe? Eles têm que mudar bastante, então. Mas não daria pra jogar com um de cada, não? Um Team Rocket e uma torre? Acho que não. Mas se você não tira sua torre, sua própria você torre, toma stall. Você toma um stall federal depois, né? Principalmente de Gardevoir, fica batendo no seu banco. Faz sentido. Isso me incomoda um pouco, sabe? Tipo, porque quando você joga contra Gardevoir, o meio de você ganhar é pegar prêmio o mais rápido possível pra sair na frente. E quando você tomar um nocaute de Caldabrado ou Drifloon usando o Pingente, você combar, por exemplo, o Counter Catcher com a torre de interferência. Puxa uma Gardevoir do banco, torre pra morrer o bicho que bate e nocaute na Gardevoir do banco para 3 prêmios no mesmo turno. E aí você consegue meio que equilibrar a conta. Sem a torre, essa play não é mais possível, né? Essa play, inclusive, é muito satisfatória. Muito satisfatório, gostoso demais, tá? Mas ela deixa de ser possível e eu acho que prejudica bastante a partida do baralho contra esse deck específico, né? E o Goldengo é um deck bem legal pra poder jogar, sabe? Tem um parceiro aqui que joga muito o que jogava de Lost Zone tá jogando muito mais de Goldengo agora. E é uma boa adição o Genesect, porque ajuda muito em muitas situações. Teve um Cup que ele jogou que faltou o Scizor. Ele não conseguia ver o Scizor, não tinha como, sabe, Ultra Bola e tudo mais, não tinha como buscar. E se tivesse o Genesect, talvez fizesse alguma diferença. Então, tá sendo bem legal isso daí. O 27º aí, o Arcaludon, não usa Genesect, mas ele botou 3 bombas no deck. Quer ficar forte. Mas o cara só no Durateston, hein? Essa bomba é muito interessante pra você fechar aquele 240 safado que o... Qual posição que ele tá? O 27º. 27º, Arcaludon.
Esse 240 que você fecha nos Raging Bolt aí é diferencial pra caramba. É, cinema, hein? Nossa, e Heroescape, hein? Heroescape, pô. Gostosinho demais, hein? Vai matar, gostosinho demais. Cara, tem muito deck usando a Watchtower, hein? É por causa do Raging Bolt, né? Bolt, cara. Tanto que muita lista de Raging Bolt tá tirando já as corujas do deck já e indo pra lista pura. O campeão mesmo aí não usa. E tá usando o Tianbao, aquele que tira estádio. Sim. Provavelmente pro início do turno, né? Que quer usar isso com a Kabyle e se o cara baixar cedo a Watchtower, né? Não, até pra tirar sua própria era zero mesmo e tirar seus bichos sim, morto do campo, né? É, tem isso também. É interessante. Aí o cara já foi pensando no... Pô, todo mundo vai me counterar de torre. Vou tirar logo essas corujas do deck. Eu já vou sem torre. O quarto lugar tem um Terápagos na lista. É, mas tá jogando com o Noctowl, então... Com o Noctowl, tem um Koraidon ainda de nostálgico, né? O cara gosta desse estilo, né, então... Interessante. Não deu pra gente ver muito que o formato nos reserva aí, né? Tem que ficar mais de olho no City League mesmo. Mas talvez seja exatamente isso mesmo, né? Os City League já voltaram? Já, tô rolando. Eu tinha visto alguma coisa de que eles iam parar por algum tempo, igual a gente parou. 11 de maio de 2025. O último aqui. Então, City League, essa temporada foi concluído, novas atualizações e vão na próxima em setembro? Pois é, Season realmente é só em setembro. Quem tá jogando esse mês aqui é enxerido. Caramba! Não era pra estar jogando. O que vocês estão fazendo aí, jogando cartinha? Não é nesse naipe. Pra quê, né? Vamos lá para o Rolling da semana. Lembrando que o Rolling aqui no Dragon News Podcast agora é um oferecimento da Lumiose Boutique. Acessa lá lumioseboutique.com.br. Você vai ver várias camisetas, vários produtos, né? Tem canecas, tem garrafinhas com a temática da nossa tão querida franquia, tá? Você vai ver também lá que as camisetas elas vêm marcadas assim, ó, Boutique Decks, porque o objetivo é ter uma arte de cada Pokémon, tá? Em breve devem sair novas artes pra gente continuar completando aí a coleção. Lá na Lumiose Boutique você ainda também pode usar o cupom DRAGONEWS5 para ter 5% de desconto, tá? Não esquece. E pagando no Pix tem ainda 3% de desconto adicional. A pergunta que eu deixei na semana passada pra gente discutir nesse rolling era em relação a uma interação do Mewx que a gente tem hoje no formato contra um Crustle que tenha a Mist Energy. Veja, o Mewx, por 3 energias incolores, ele pode atacar e copiar um ataque do Pokémon do oponente. Enquanto isso, o Crustle com a Mist Energy, ele fica imune a efeitos de ataques do oponente. Como que rola essa interação? O Mew consegue copiar ou não? A resposta é muito simples. Aliás, e se consegue copiar, ele causaria dano no Crustle? A resposta é muito simples, tá? O ataque do Mew, o Genome Hacking, hackear genoma, aqui na versão nacional, ele não está afetando o Crustle, tá? Ele não está afetando o Crustle. Ele funciona por si só. E por isso ele acaba copiando o ataque do Crustle. E como o ataque do Crustle ignora efeitos, ele vai atravessar tudo e realmente causar dano, independentemente da habilidade do Crustle. Para a semana que vem, a pergunta que eu vou deixar é uma interação que eu acho muito interessante. Eu quero ver o que vocês acham.
é o seguinte, a gente tem o Horimoon X e ele tem aquele ataque que bate 100 mais 120 se eu descartar um estádio. Eu deixei o Pokémon ativo do meu oponente envenenado e eu tenho Selva Perigosa em campo. Ataquei, o ataque é o Tempestade Calamitosa e escolhi descartar o estádio. Quanto de veneno o Pokémon do meu oponente irá receber? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o cast hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Um cast com poucas notícias, mas é porque, né, período de temporada acontece essas coisas mesmo. Mas semana que vem teremos muitas novidades. Espero que já com a revelação dos ataques aí dos novos Pokémon Mega vai ser legal descobrir o que vai vir de novidade aí. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me conta nas redes sociais do canal Catuplay. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Que nem o Cato falou, a gente tem de certeza, né, na semana que vem que vai ter notícias, porque eles anunciaram que dia 10 vão soltar notícias sobre as Mega Evoluções. Então, a gente já vai trazer coisa nova. Espero que coisas legais também. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais no @MrWesley. Um abraço e até semana que vem. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu pedido no carrinho, você ainda tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então não esquece, o site é www.geekshopoficial.com.br e o cupom está aqui na descrição. E você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda para dragonnews.podcast@gmail.com. Lembrando que a gente também tem o Apoia-se do podcast, que é o apoia.se/DragonNews_pod. Por fim, queria deixar um abraço especial para os apoiadores que escolheram contribuir com a manutenção do projeto do Dragon News, em especial Thiago Conforte, Vitor Augusto Cerveira, Robson Xavier, Thiago França, Nelson Barros, Laura Ramalho e Guilherme Aragão. É isso aí, e até semana que vem.